Eu tenho pensado muito sobre adoração, sobre a fé e sobre essa realidade que nos acomoda e nos incomoda, que é a nossa relação com Deus e as promessas que temos na palavra. Nós temos Paulo, o apóstolo Paulo, ele exortando a igreja de Roma, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós percebemos que a adoração ela conduz o ser humano a um definitivo, a uma dimensão ôntica, mística, e como tal envolve a inteligência dogmatizada dentro de um princípio axiomático. Nós temos a dimensão da vontade presente na adoração, na dimensão ética, prática. Nós temos na adoração a presença dos sentimentos, a emoção, quando de forma bem expressiva nós podemos rir, chorar, sofrer nesse momento tão inexplicável. Como tal em nós e com os outros seres humanos, nós temos a dimensão eclesial, institucional, sociológica. Com as coisas corpóreas, materiais, nós temos uma relação também com o mundo, com o cosmo, com a dimensão angélica que nós cremos, Deus rodeado por eles e sendo adorado também, servido por eles. Nós não entendemos, mas pela fé nós adentramos nessa realidade. Nós temos a dimensão com os seres espirituais, os quais nós pensamos e cremos existir, e tem o devir, as transformações que são imanentes e transcendentes e que envolve todo o ser humano dentro dessa dimensão de adoração religiosa. Nós temos o monoteísmo e temos o panteísmo, e nós temos outras realidades ainda que tentam ornamentar e orquestrar uma relação do homem com o ser adorado, com Deus. Então o definitivo é o fim, ainda que não seja o nada. Mas é um nada que nós vamos encontrar tudo, porque é dele, ex nihilo, ou seja, do nada Deus fez tudo. Ou seja, dele mesmo ele participou toda a obra criativa dele e nos fez participantes até mesmo da sua imagem, da sua plenitude, nos conferindo a dimensão espiritual que temos. A gente tem que perceber que dogmas eles fundamentam a crença de todos aqueles que se expressam de uma forma ou de outra e que não se mexe nisso. Não se critica dogmas de ninguém, de nenhuma religião. Agora, existem os secundários, que são possíveis de críticas. Aí sim nós entramos de uma maneira reflexiva, inteligente, para que a pessoa, por meio desse caminho secundário, essa pessoa possa refletir os seus dogmas e assim chegar a uma conclusão. Ou seja, nós precisamos entender que existe uma possibilidade de desenvolvermos uma relação racional, expressiva, satisfatória, que ela compensa a nossa vida na dimensão espiritual. É evidente que nós não podemos estar estacionados apenas na dimensão transcendente, metafísica. Nós precisamos estar conscientemente nos distanciando um pouco dessas realidades transcendentes e nos voltar para aquilo que é imanente e que nos envolve e que constrói nossa história, criando assuntos e desenvolvendo arte, a literatura, os escritos, as poesias, enriquecendo as nossas experiências subjetivas, nos fazendo então participantes de produções que até mesmo nós não entendemos, quando nós vemos aí belas poesias
declamadas, cantadas, expressadas e, sobretudo, contrapondo as ideologias opressoras e até mesmo aquela dimensão da discriminação, dos preconceitos. Tudo cantado dentro de um valor ético. E nós precisamos, então, estar refletindo que adoração é essa que eu tenho, que eu presto, e que me relaciona com Deus, e que me aproxima do próximo, de uma comunidade, de uma cidade, de uma realidade. O homem não se contenta apenas a perguntar por Deus. Essa pergunta ela é inevitável. Eu estou adorando aquele que está presente? Sem essa adoração, será que eu seria compreensível a mim mesmo? Será que sem pensar em Deus eu me compreenderia, eu entenderia o mundo e aqueles que me cercam? Então nós percebemos que as ciências, elas não se distanciam da fé. Muito pelo contrário, a ciência é limitada por fenômenos. A fé não. A fé, num aspecto, ela não tem limite. Então, historicamente, quando vamos pensar Deus, pensar adoração, pensar nossa relação com Deus, nós temos que pensar numa linguagem, numa forma de expressar. Nós temos que pensar na dimensão de um rito, de uma cerimônia, ou seja, de uma passagem que nós saímos de uma dimensão imanente, terrena, e vamos transcender para alcançar aquilo que nós imaginamos possível. E pela fé nós podemos nos encontrar. A adoração, antes de tudo, é uma forma de vida humana, é uma forma de interpretar, de vivenciar, de pertencer e de estar envolvido culturalmente numa dimensão terrena, porém expressando numa dimensão sobrenatural, preciosidades que para uns valem muito, mas para outros eles nem entendem. O homem expressa uma tendência para além de si mesmo. Existe uma potência fora do homem que pode ser diferente. Existe o Deus Criador em nós que cremos, existe os deuses criados pelos homens, titãs, energia cósmica, leis do mundo. Um ponto de partida é uma experiência transcendente que envolve o homem. Assim temos os fenômenos religiosos sendo examinados independentemente e sendo atribuído a um objeto, a uma direção definitiva de culto. Por outro lado, nós precisamos sair um pouco da filosofia e da religiosidade, nos adentrarmos na dimensão da adoração, dentro de uma perspectiva interna em que exige uma representação mental, mas histórica, de mudança, de um devir, de uma transformação que participa a nós uma realidade. Aí entra a vontade do homem de ser um adorador, porque se emerge de uma condição interna do ser pensante que se acha inclinado a ir além de si mesmo. E esse além de si mesmo tem que ser superior à própria dimensão subjetiva dele, em que se vê limitado, porque a grandeza do Deus que ele crê, que ele serve e que ele adora é que possibilita esse homem alçar voos numa esperança que não tem fim. É o ponto dele sonhar com a eternidade. A adoração ela produz disciplina porque ela nasce numa necessidade interna de relacionamento daquilo que eticamente são valores internos, relacionalmente históricos e dentro de uma construção saudável, social, em que o homem não se permite ser explorado e nem ser um explorador também, ainda que muitos façam assim. É interessante que nos tempos modernos o iluminismo europeu ele prescindiu alguns representantes da fé. Durante um tempo a religião subjugou o pensamento, depois os pensamentos quiseram sobrejugar a fé, a religiosidade, a razão, e por fim chegou um ponto em que o homem pensou assim, a ciência ela vai poder tudo, e o homem agora
dentro de uma ciência quase que sem limite. Nós temos a IA, nós temos a nanotecnologia, nós temos a biotecnologia, nós temos clonagem, nós temos tudo que você possa imaginar. Nós temos uma dimensão hoje que inquieta o homem, porque aonde vai parar tudo isso? Então nós pensamos nos tempos modernos o que precisa. Então muitos reconhecem a necessidade de Deus, usando a sua razão última em direção não ao Deus que faz intervenção, mas um Deus em que eles criam e se distanciam, satisfeito com só pensar e crer, não desenvolve dedicação, entrega, devoção. E assim entram em muitas invenções para satisfazer os seus próprios questionamentos. Limitaram a fonte da verdade exigida pela razão. Uma verdade que deve vir revelada, e não simplesmente racionalizada, vindo revelada de Deus. O homem encontra apoio numa realidade que se acha fora dele e que está nele. A adoração ela é de uma consciência que transcende ao mundo sensível. Nós não podemos deixar de pensar nesta grande realidade. Enquanto o homem não tiver consciência das suas limitações, enquanto o homem não tiver consciência da sua finitude, ele vai estar perdido sem saber para onde vai. As questões levantadas pela filosofia continuará incomodando e não acomodando essa pessoa. De onde, por quê e para onde? Enquanto aqueles que adoram o Deus vivo, aqueles que se relacionam com Deus, eles podem pensar assim: eu sei de onde eu vim, eu sei porque estou aqui e eu sei para onde vou. A vontade religiosa ou a necessidade de adorar incomoda o homem na sua dimensão subjetiva, porque além da razão, nós temos a imaginação que não aceita limites, e então nós podemos ter filtros psíquicos na instância psíquica, na dimensão espiritual da alma, em que podemos ver a nossa vontade sendo conduzida por uma via moral, ética, até nos encontrarmos com aquele Deus que trouxe para nós princípios para propagação, preservação e para qualificação da vida nessa relação com Deus. Essa indagação ela incomoda o homem, porque o homem ele transcende a tudo. Ele indaga por aquilo que ainda não existe, que poderá vir a ser. Ou seja, o homem pode ter conhecimentos e fundamentar de maneira racional a sua necessidade de ser um adorador e de ter na sua vida princípios últimos que o levam à direção a Deus. Eu quero finalizar dizendo que nós precisamos entender que nossas indagações elas foram colocadas e deixadas por Deus, em que a nossa subjetividade, a dimensão da nossa vontade, a nossa adoração ela expande. Nessa expansão é que exige. Essa expansão ela é interna e externa. Ela exige representações mentais e um jogo de passagem, um rito, uma ponte a ser atravessada e uma terra prometida a ser alcançada. Tudo na certeza de que nós estamos de um lado abandonado, do outro está Deus nos ridicularizando, muito pelo contrário. Do outro lado está um Deus que está: vinde benditos, vinde benditos. Aí então se cumprirá tudo aquilo que foi prometido ao povo de Deus pela boca do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, e que Ele nos abençoe.